Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Que estão à beira do caminho são aqueles os quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra, e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outros 60 e outros 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, neste Evangelho, vem nos exortar. Se nós não conseguimos compreender a parábola do semeador, como vamos compreender as outras parábolas? Marcos vai nos ajudar a partir de agora com essas várias parábolas, este modo de falar de Jesus, para mostrar as realidades do reino dos céus, do reino de Deus. Então, a primeira parábola que ele nos presenteia é esta famosa parábola do semeador. Quem é o semeador? Jesus. A semente, a palavra. E a terra é o meu e o teu coração. Por isso, conforme o coração, esta palavra vai produzir frutos. Por quê? 30, 60, 100 por um. Conforme a capacidade do ouvinte. Deve ficar muito claro isso. Conforme a minha abertura a esta palavra, ela vai produzir frutos ou não. E aqui Jesus deixa bem claro que uma parte da semente
caiu à beira do caminho, outras não tinham raiz profunda, outras vieram os pássaros, comeram, entre os espinhos, as preocupações, a distração, meu irmão, minha irmã, devemos tomar muito cuidado com isso. A distração ao escutar a palavra de Deus, somos muito distraídos. E quando a palavra entra, parece que ela não causa o efeito necessário. Portanto, é preciso educar os nossos ouvidos. O profeta Isaías, eu gosto muito de, vez ou outra, trazer este pensamento do profeta Isaías. A cada manhã o Senhor me desperta e me dá ouvidos de discípulo para que eu possa escutar a sua voz. Eu e você somos chamados a entrarmos na escola do discipulado de nosso Senhor Jesus Cristo. Entrarmos no discipulado. Não podemos virar as costas a esta escola que Jesus nos convida a entrar todos os dias e aprender as lições. Estes dias, no nosso Instituto da Canção Nova, eu ajudo na direção espiritual, nós abençoamos as mochilas dos nossos pequeninos. Foi uma graça. Foi o primeiro dia deles na escola. Uns estavam tão alegrinhos, outros foi um chororô só, porque para se separar do pai e da mãe. E eu dei a bênção das mochilas. E preparando esta celebração, esse momento de reflexão, eu pensei, nós também temos que ter uma mochilinha. A mochilinha daquele que vai para a escola de Jesus. E dentro dessa mochila tem que ter alguns ingredientes. A Bíblia, o caderno para fazermos o nosso estudo, o terço. E a boa disposição, meu irmão, minha irmã, para não deixar esta palavra morrer em nós. Quem cuida de roça, quem cuida da terra, tem que tirar, vez ou outra, ali as ervas daninhas, tirar o mato, porque aquilo que plantou, de repente, pode se perder. E na vida espiritual também nós precisamos aprender que na nossa mochilinha, que a gente coloca todos os dias nas costas, quando a gente vem para a missa, precisamos ter essas ferramentas para nos ajudar a fazer com que o nosso terreno, ou seja, o nosso coração, ele não se perca com as futilidades deste mundo, com as distrações deste mundo, com o indiferentismo. Muita gente hoje é indiferente com a palavra de Deus. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Eu me lembro que quando eu me preparava para ser padre, estava na teologia, o meu professor de Sagrada Escritura dizia, quando escutares a palavra de Deus, sempre coloca a mão num dos lados dos ouvidos. Aí um da turma perguntou, por que, professor? Para não correr o risco de sair do outro lado. Ele brincou, mas nós entendemos que a palavra de Deus ela precisa ficar retida. Precisamos refletir, precisamos fazer com que essa palavra se encarne em nossa vida. E assim ela vai ser luz, como diz o salmista no Salmo 119, no versículo 105. A tua palavra é um facho de luz para guiar os meus passos. Portanto, como é importante nós educarmos o nosso ouvido e deixar o nosso coração preparado para ser semeado todos os dias com a palavra de Deus, meus irmãos e irmãs. Na Canção Nova nós somos convidados. O nosso pai fundador, Monsenhor Jonas, nos ensinou o método do estudo da palavra. E é preciso estudar, é preciso fazer com que essa palavra seja vida em nossa vida. São Jerônimo dizia, desconhecer as Escrituras é desconhecer Jesus Cristo. Ignorar as Escrituras é ignorar Jesus Cristo. Portanto, mãos à obra. Ah, senhor padre, como diz lá o povo de Portugal, senhor padre, eu não sei ler, mas tem 2 ouvidos. As pessoas muitas vezes querem colocar obstáculos para não estudar a palavra. Mas aprender a escutar, meus irmãos e irmãs. Os nossos ouvidos estão muito mal educados para as coisas de Deus, mas estão afinadíssimos para as coisas do mundo. Precisamos inverter mudar essa chave.
educar os nossos ouvidos muito mais para as coisas de Deus e menosprezar aquilo que pode contaminar esta palavra de Deus, as preocupações, essa vida louca que a gente vive, as distrações. É preciso deixar que esta palavra penetre e tenhamos vida. E essa palavra vai condizer com a nossa vida e vai pautar a nossa vida. Por isso Jesus diz: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Então esse é o grande convite que o Senhor hoje nos faz. Vamos abrir os nossos ouvidos. Vamos pedir ao Senhor esta graça, que a cada dia tenhamos esta boa disposição em escutar a palavra de Deus. Em escutar a palavra de Deus. E Deus não se cansa de semear todos os dias, no meu e no teu coração, a sua palavra que é vida. Vamos nos comprometer com isso? Quem quer chegar ao céu? Olha lá. Olha lá. Todo mundo tem um GPS aí no seu celular, não tem? Mas para um cristão o GPS é guiado pelo Senhor. Aprendam isso, Patuni também é cultura. Guiado pelo Senhor. Em vez de ligar o Wi-Fi, liga o Wi-Fi. Guiado pelo Senhor. Ser guiado pelo Senhor é só pelo Wi-Fi. Porque o Wi-Fi ele vai ficar desconectado. O cristão é aquele que se liga ao Senhor todos os dias e a palavra vai ser a sua guia, o seu caminho para você chegar ao céu. Estamos entendidos? Quer ligar o Wi-Fi ou o Wi-Fi? Wi-Fi? Pronto, sorria, você foi filmado. Não, depois não adianta reclamar, tá bom? Mas brincadeiras à parte, mas isso é sério. Se não estivermos conectados com o Senhor, a sua palavra vai ficar desconectada com a nossa vida. Entenderam? Vocês são pessoas inteligentíssimas, por isso que o Padre ama vocês, tá bem? Então vamos continuar a nossa celebração e que esta palavra que ouvimos possa gerar frutos de conversão em nossa caminhada de fé.